Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Final de festa envolve muita coisa, e entre as coisas que o final de festa envolve também agradecimentos. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Álvaro Sanches, pela vida da sua esposa, também pela vida dos pastores locais. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Rubens, da irmã Leonice, pela vida da nossa irmã Leide. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. A irmã Leide, a irmã Cíntia, a irmã Miriam, são elas que, quer chova, que faça sol, estão aqui. Eu sei que estar à frente de um trabalho desse não é fácil. Eu conheço essa história, eu sei como é. Então eu quero louvar a Deus pela vida dessas servas de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do casal que está nos transportando, a nossa irmã Ana Paula, o seu esposo, que agora me fugiu o nome dele, irmão Cássio, Muito bem. E todos os irmãos, a nossa irmã Márcia, que nos transportou também para nos levar para o almoço, os irmãos que pegam no aeroporto. Gente, eu costumo dizer por onde eu ando, que se existe uma pessoa que não tem motivo para ser orgulhoso, é itinerante. Itinerante não tem nenhum motivo para ser orgulhoso. Porque pensa num povo que depende dos outros, é itinerante. A gente depende de quem busca em aeroporto, de quem leva para almoçar, de quem vai no hotel deixar um lanchinho para nós, Então, a gente tem que ser reconhecido que essas pessoas que atuam num trabalho de bastidores, elas tornam a nossa vida muito mais fácil. E eu quero louvar a Deus por tudo isso, por estas pessoas que Deus levantou, pelo ministério local, por você, minha irmã do ciclo de oração, lá daquela congregação, que orava por mim sem nem me conhecer. Fica aqui registrada a minha gratidão a todas essas servas de Deus que nos recebeu com tanto carinho. Fica registrado. Eu tenho uma história muito bonita com o povo mineiro. Eu tive uma vizinha, há muitos anos atrás, ela é aqui de Uberaba, ela morava em Mossoró, já há alguns anos ela voltou para Uberaba, dona Avani. Essa vizinha, ela não era crente, mas uma mulher muito amável, muito doce, e que me adotou como filha, quando eu estava grávida da minha filha Sara, minha terceira filha, e minha filha ia nascer em pleno meio do ano letivo, e eu estava terminando o meu curso de magistério. E uma pessoa lá do colégio falou para mim: você escolheu a pior hora que tinha para ganhar sua bebê, você vai ser prejudicada porque vai ganhar o bebê em pleno meio do ano. E quando eu contei isso para ela, ela falou assim: eu morava longe de minha mãe morava num extremo da cidade e eu noutra. E ela olhou para mim e disse assim: Aparecida, ela me chamava Piricida, não era Aparecida, era Piricida. E ela disse: não se preocupe, porque eu fico com a sua bebê quando você precisar ir para a escola. E assim aconteceu. E mais do que isso, gente, ela me viciou num negocinho que vocês têm, chamado biscoito de polvilho, que faz fritinho. Gente do céu, quer me agradar, só baixa um cafezinho quente e um negócio daquele. E ela começou a fazer, e eu dizia para ela: me dá receita, me dá receita. E ela nunca me deu a receita. Não, quando você precisar, eu estou aqui, eu faço para você. E Deus tem uma maneira de mimar, gente, sim ou não? Sabia que Deus mima a gente? E não mima porque a gente é mimoso, não. Mima porque a gente, mesmo sendo ingrato, muitas vezes difícil, mas Ele é Pai e Ele nos ama. E alguns anos atrás eu estava num congresso na cidade de Teresina, no Piauí. E à tarde assim eu me lembrei desses biscoitos de polvilho que já fazia mais de décadas que eu não comia, porque ela veio embora para Uberaba, nunca me ensinou. E quando de tarde me veio aquele cheiro de café vindo da cozinha, que a irmã estava fazendo café, e dentro do quarto eu pensei assim: ah, meu Deus, nunca mais eu vou comer aqueles biscoitos de polvilho que dona Vani fazia. Ela foi embora e eu não peguei a receita. E eu conversando isso no coração com Deus no quarto. Daí a mais um tempo, a irmã da casa veio, que eu estava hospedada na casa de uma amiga, e ela veio e disse: irmã Aparecida, vamos sentar para tomar café?
Mas vamos esperar um pouco, porque tem uma irmã aqui que ela ligou e disse que está chegando aqui agora, daqui a pouco, e vem trazer um negócio para a senhora tomar um café. Eu acho que é um bolo. E quando de repente a gente estava sentado ali, conversando um pouquinho, aquela irmã chegou. E quando chegou com uma vasilha da Tupperware e disse: missionária, eu estava lá em casa e eu tive que ser muito rápida, porque eu ouvi quando o Espírito Santo disse para mim que eu tinha que preparar isso aqui e trazer para você. E ela abriu a panela lá, a vasilha. E quando ela abriu a vasilha, o cheiro subiu. Quando eu olhei, quem estava lá? Biscoito de polvilho, bem quentinho, papai mandou. É esse o Deus que nós servimos, o Deus dos detalhes. Então eu tenho um carinho muito grande pelo povo mineiro. Sempre que venho ao estado de Minas, sou muito bem recebida, bem como nos demais estados da Federação Brasileira. E quero agradecer em nome de Jesus, em nome do meu esposo. E deixo para a meditação de toda a igreja o versículo que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, que Jesus falava assim acerca das recompensas. Quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem receber um justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tem galardão para a igreja de Uberlândia. Tem galardão para todos vocês que tornaram a minha vida melhor. Muito obrigada. Agradeço em nome de Jesus. Amados, fui informada que hoje nós tínhamos muitas caravanas que não estiveram conosco ontem. Então faz-se necessário apresentar novamente os nossos livros. Nosso primeiro livro, esse aqui, Vencendo a Tristeza. Esse livro, ele trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival. A rival era mais nova, mais bonita e mais amada. E a rival era a sua própria irmã. A história de Leia é a história de um Deus que sabe fazer uma mulher superar as adversidades. Eu costumo dizer que Leia é uma personagem bíblica que tinha tudo para ter passado na narrativa bíblica depressiva, triste, acabrunhada. Mas essa mulher, Deus fez ela despontar no cenário bíblico com uma alegria, ao ponto de cada filho ela colocar o nome em memorial ao Deus da vida dela. O Deus de Leia é o Deus dessa igreja. O nosso segundo livro é esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Esse livro é o livro para quem gosta de orar e para quem não gosta de orar. É o livro para quem acha que ora muito e é o livro para quem tem certeza que ora pouco. Para quem gosta de orar, ele é vitamina. Para quem não gosta de orar, ele é cocorote. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra aqui. Cocorote é cascudo, né? Aquele que as mães fazem assim na cabeça dos meninos. Como é que vocês chamam aqui? É cascudo? Pois é, lá no Nordeste a gente chama cocorote. Pois é. Para quem não gosta de orar, ele é um verdadeiro cocorote, minha filha. Põe você no trilho rapidinho para você entender que oração não é questão de opção. A oração é necessidade do crente. Aleluia. Esse terceiro livro aqui, ele não está nem com um ano ainda. Vai ser feito agora, né? Nesse mês de maio, um ano de lançado. Desafios do chamado. Nele a gente fala sobre o chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Samuel, que é um chamado belíssimo. O único homem na narrativa bíblica que, quando foi resignar o seu cargo, juntou todo Israel e disse: quem tem aqui alguma coisa para dizer da minha moral? A quem eu defraudei? De quem eu aceitei suborno? De quem eu tomei o boi? De quem eu recebi presente para com ele encobrir os meus olhos em juízo? Um homem, quando vem fazer um negócio desse, é porque ele sabe que foi crente, indo e voltando, sim ou não? Esse homem era Samuel, né? E o quarto capítulo dele é um tratado que eu tenho com as mulheres. Muitas irmãs chegam para mim, muitas que estão ministrando, chegam e dizem assim: irmã Aparecida, como foi que tudo começou? Porque o povo pensa que tudo começou dentro dos aeroportos, sabe, irmã Leide? Não, gente, para fazer a obra de Deus eu andei em carro de boi, eu andei em carro de bode, eu andei para fazer a obra de Deus em carro de linha, viu? Para fazer a obra de Deus, a gente passa, dormir em colchão no chão. Para fazer a obra de Deus, viu? Então, o desafio do chamado, no quarto capítulo, eu abordo um capítulo sobre o meu chamado. Esse livro, ele tem, no final de cada capítulo, um quadro chamado Aconteceu Comigo. Nesse quadro, eu conto um testemunho do que aconteceu comigo no exercício do chamado. Amém? E esse Abigail, esse livro está sendo trazido pela primeira vez aqui para a cidade de Uberlândia, né? Está sendo lançado aqui. Abigail, convivendo com as diferenças e os conflitos.
Nesse livro eu faço uma dedicatória para as mulheres do campo. Eu faço uma dedicatória para as mães atípicas. Você sabia que é alto índice de mulheres que são abandonadas depois que têm filhos com problemas de saúde, filhos com autismo e com outras, né, comorbidades? Pois é, essas mulheres, na sua maioria, as mães atípicas, elas são abandonadas. E esse livro eu destino também para as mulheres que estão enfrentando crises no relacionamento. Você vai entender que o Deus que deu resposta a Abigail é o Deus que tem resposta para você ainda hoje. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos para a Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 20, apenas o versículo 28, que diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Palavras do Deus de Israel para o rei Acabe, que na época reinava em Israel. O cenário era um cenário de afronta, era um cenário de desafio, era um cenário onde Deus estava sendo posto como um Deus apenas dos montes. A Bíblia fala que Deus não só é o Deus de toda a terra, como é também o Senhor das montanhas e o Senhor dos vales. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, desconhecia quem era o Deus de Israel. Ele pensava que Deus era o Deus apenas dos montes e que o fato de ter lutado nos montes dava a ele uma posição desfavorável. Mas a Bíblia mostra que Deus não apenas é Deus dos montes, mas é Deus dos vales. Por quê? Porque a Bíblia fala nos vales, os vales dos vencidos do vinho, o vale da visão, o vale de Saron, o vale de Escol, o vale de Zered, o vale de Elá, o vale das lágrimas, o vale de Sucote, o vale da sombra da morte, o vale de Gisrael, o vale de Josafá, o vale da decisão, o vale dos gigantes, o vale de Megido, o vale de Aijalon, aleluia, o vale do exército de Gog, o vale da matança, o vale de Tofede, o vale da decisão, o vale de Ono, o vale dos artífices, o vale de Zefatá, o vale de Cedron, o vale de Beraca, o vale dos artesãos, o vale de Geral, o vale de Sidim, o vale de Soreque, o vale dos artesãos. Então, todos esses vales estão registrados na Bíblia e não foram por acaso. Foi Deus mostrando que Ele era um Deus experiente também nos vales. Mas Ben-Hadad não sabia dessa verdade. O cenário era um cenário de afronta, onde Ben-Hadad, rei da Síria, resolve afrontar Acabe, o rei de Israel. O cenário era um cenário tão difícil, tão terrível, que a Bíblia nos diz que Ben-Hadad reuniu 32 reis. Diga comigo, foram 32 reis. Ele recebe apoio de 32 reis, subiu, cercou, afrontou e atacou Samaria. Era uma situação tão difícil. E para você ter ideia, o Deus da Síria é conhecido como Deus Adad-Rimon, que significa Hadad, Deus do trovão. Aleluia. O nome Rimon, Deus da tempestade, Deus do vento e Deus da chuva. Então, em primeira mão dá para entender que Ben-Hadad, o nome Ben-Hadad significa filho de Hadad, filho do trovão. Ben-Hadad, por se achar protegido pelo seu nome, protegido pelo Deus da Síria, tendo sido intitulado filho do trovão, resolveu agora afrontar, perseguir, cercar e atacar nada mais, nada menos do que os filhos de Deus. E era necessário que Deus colocasse a situação em resposta. Aleluia. Nós vamos ver que Ben-Hadad, ele manda 3 mensagens para Acabe.
Escute, sempre que Satanás for se levantar, ele começa se levantando com insinuações. Ele começa se levantando com argumentações. Ele começa se levantando com propostas. E à medida que o crente vai dando concessões e vai abrindo espaço, ele vai ganhando território. Mas nesta noite, nós estamos aqui para aprender que território precisa ser palmilhado, conquistado, assumido. Oh, aleluia! E estamos aqui para entender que nenhum filho de trovão afrontará para sair ileso os filhos de Deus. Aleluia. A primeira proposta indecente de Ben-Hadad. Ben-Hadad manda dizer para Acabe: olha, a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos mais fortes serão meus. Acabe, querendo evitar briga, se submete. E a Bíblia nos diz que Acabe se submete a essa primeira investida do rei Ben-Hadad. E ele faz concessão. O que é concessão? Concessão é ato ou efeito de ceder. Concessão é consentimento, é permissão. Todas as vezes que o inferno lhe afrontar e você fizer concessão, fique sabendo que aquilo não é apenas uma resposta ao inferno. Você está dando um território. E nesta noite, é noite de assumir territórios. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Esta noite é noite de assumir territórios. Deus não vai querer que essa festa termine com crente perdendo espaço. Deus não vai permitir que essa festa termine com crente fazendo concessões ao inferno. Nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que toda legalidade será neutralizada. Que territórios serão retomados. E que nenhum filho do trovão vai contar história. A história vai ser contada pelos filhos de Deus. É pela igreja. A igreja vai contar a história. Acabe aceita a primeira investida. E quando ele aceita, Ben-Hadad diz: eu vou me estirar mais um pouco. Sabia que é assim no inferno? Você vai fazendo concessão, o inferno diz: eu vou me estirar mais um pouco. E quando você percebe, você foi abrindo tantas concessões, foi abrindo tantas brechas, que você já perdeu a identidade de quem você é. Nesta noite eu quero lhe dizer, na autoridade do nome de Jesus: você é filho, assuma papel de filho. Você é filha, assuma papel de filha. Você, meu irmão, é o embaixador, assuma papel do embaixador. Você, minha irmã, é uma embaixatriz ou uma embaixadora, como queira chamar. E o que é uma embaixadora? O que é um embaixador? É um representante de uma pátria, de uma embaixada. Estamos em Uberlândia, porém nós representamos o céu. Que o inferno queira ou que não queira, nós representamos o céu. Representamos o céu no ir, no vir, no falar, no andar, no sentar, no vestir. Somos representantes do céu. Oh, aleluia. Quando Ben-Hadad vê que Acabe faz a primeira concessão, ele envia mais uma segunda proposta. Mas o que me chama a atenção é o versículo 4 e o versículo 9. Acabe se submeteu a tal ponto de chamar Ben-Hadad de meu senhor. Na versão NTLH ele chama Ben-Hadad de meu patrão. Nunca deixe o inferno pensar que ele é seu patrão. Nunca deixe o inferno pensar que ele é o seu senhor. Dizer que Ben-Hadad é o seu senhor é você negar o senhorio de Cristo. Oh, aleluia.
Isso fala de resgate de identidade. Aleluia. Quando Acabe diz: vou fazer tudo que tu estás me pedindo, meu Senhor, meu patrão. Ben-Hadad disse: eu vou me estirar. A segunda proposta indecente de Ben-Hadad, versículo 6 do capítulo 20, Ben-Hadad manda dizer: todavia amanhã, a estas horas, enviarei a ti todos os meus servos. Eles esquadrinharão a tua casa e os teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível, em outras versões diz, tudo que for valioso aos teus olhos, eles meterão a mão e levarão. Sabe o que Ben-Hadad está dizendo? Eu não quero só a sua mulher, eu não quero só os seus filhos, eu não quero só a proposta da primeira concessão que você me fez. Os meus servos serão enviados a ti, e tudo que eles virem de valor, eu vou saquear do seu palácio. E é isso que Satanás procura fazer ainda hoje na vida do crente. É procurar saquear os valores. É procurar saquear aquilo que você tem de mais precioso, de mais valioso. Mas nesta noite, Deus tem um alerta para a sua igreja. Aleluia. Levante a candeia, coloca ela no velador, passa uma vassoura na casa, porque é hora de achar a dracma que está perdida. Levanta a candeia, bota ela no velador, passe a vassoura na casa, porque é hora de achar o que é valioso que está perdido. Já imaginou do atrevimento? Como a gente gosta de dizer lá no Nordeste. Pensa num cabra atrevido. Amanhã, a estas horas, meus servos vão invadir o seu palácio. O que tiver de bom, eles vão esquadrinhar, eles vão olhar tudo. O que tiver de bom, valioso e aprazível, que eles olharem, eles meterão a mão e levarão. Quando chega a segunda proposta, eu chamo Ben-Hadad nesse contexto, sabe de quê? Comunista. Comunista é quem quer meter a mão no que os outros trabalhou para levar para si, sim ou não? Comunista. Acabe, quando recebe a segunda proposta, a Bíblia diz que Acabe reuniu os anciãos de Israel e se aconselhou com eles. E Acabe resolve rechaçar a segunda proposta. Enquanto você está aceitando, você está fazendo concessão, você está se tornando aliado, o inferno está quieto. Mas na hora que você diz, nesse território aqui não, nesse território aqui tem dono, a conversa aqui vai mudar. Quer ver o inferno se levantar? Não permita ele fazer o que ele está fazendo. Não permita ele se levantar da maneira que ele está se levantando. Rechace o que ele lhe propõe, e você vai ver o inferno se levantar. E agora, irmã Aparecida, como é que eu vou ficar? Arroche o cinto, aperte os botões, que é na hora que o inferno se levanta que a igreja decola. Deus vem buscar uma igreja ousada, encorajada. No arraial não tem lugar para frouxura. A revolta de Ben-Hadad aflorou. E ele resolve invadir Samaria. Mas a terceira investida de Ben-Hadad foi um aviso. O aviso foi o aviso da invasão. Capítulo 20, verso 10. Eu vou ler na versão NTLH. E diz assim: Ben-Hadad tornou a mandar mensageiros, e eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem. Olha como ele estava corajoso. Que os deuses me matem, se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande, que se cada soldado pegar um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. Sabe o que é que Ben-Hadad está dizendo? Eu vou mandar tanta gente, Acabe. Eu vou mandar um exército tão numeroso. Eu vou mandar uma cavalaria tão arrojada. Eu vou preparar uma tropa tão feroz. Eles vão entrar em Samaria, mas vai ser tanta gente, que se cada soldado pegar apenas um punhado de terra, a sua terra, Samaria, vai desaparecer. Uma ameaça ousada. Aleluia. Mas o que Ben-Hadad não sabia
é que o Deus de Israel fala. O que Ben-Hadad não sabia é que o Deus de Israel topa desafio. Reite! Bata aí quem está do seu lado e diga: o Deus de Israel topa desafio. Você não tem que estar com medo daquela afronta, não. A macumbeira disse que ia fazer, e disse que ia ter despacho, e disse que ia ter aquilo outro. O Deus de Israel é o Deus que abraça desafios. Adore a Ele, porque Ele está na casa. Rebite! E agora eu me dirijo a quem está no telão. Você que está passando uma prova de desafio. Alguém tem dito: vou mostrar como faço. Mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: eu, o Senhor teu Deus, eu o dono da casa, eu o dono do povo, eu o dono da estratégia. Te digo: sossega o teu coração e veja eu trabalhar na terra. Esse é o Deus de Israel que está na casa. É o Deus de Israel que está lá fora. Receba graça. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. E você que está em casa assistindo, fala agora o idioma dos anjos. Deus está batizando alguém agora em casa. A graça está invadindo. O Deus de Israel fala. O Deus de Israel fala. Na hora em que Ben-Hadad manda preparar a cavalaria, Deus manda um profeta falar com Acabe. Eu vou repetir para você entender como Deus é veloz. Na hora que Ben-Hadad manda preparar a cavalaria, Deus manda o profeta falar com Acabe. Oh, aleluia. No capítulo 20, verso 13, Deus diz assim: assim diz o Senhor para Acabe: viste toda esta grande multidão? Aleluia. Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Ele está preparando a cavalaria, mas eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Ele tem exército numeroso, mas eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Ele tem 32 reis aliados e apoiados, mas eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Ele tem afronta, mas eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Ele tem presepada, mas eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Ele tem argumento, mas eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Ele tem atrevimento, mas eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Você tem um Senhor. A promessa era tão grande que Acabe diz assim: como se fará isso? Versículo 14. Perguntou Acabe, e o profeta respondeu: assim diz o Senhor, aleluia, os jovens soldados dos líderes da província o farão. Sabe o que Deus está dizendo? Ele tem 32 reis aliados, tem um exército perito na guerra. Eu não vou gastar munição com Ben-Hadad, não. Eu vou levantar só os jovens das províncias para liderar essa guerra. Oh, aleluia. Tem tanta gente achando que o canhão do inferno vai ficar apontado e vai acertar. É verdade que o inferno ele fica com um canhão procurando toda hora o crente. Mas quando o papai resolve entrar com a bazuca dele, é casca de capeta para tudo quanto é lado. Acabe recebe as instruções da batalha. Ele e os príncipes das províncias deveriam começar a peleja. E ele pergunta mais:
Quem começará a batalha? Deus responde por meio do profeta, disse: você. Aleluia. Você, Acabe. Oh, aleluia. O que eu acho interessante é que a guerra é travada. Os jovens das províncias entram na guerra. Alguém chega para Ben-Hadad, a Bíblia diz que ele estava bebendo com os reis que haviam feito a confederação para apoiá-lo. E alguém chega para Ben-Hadad e diz assim: saíram homens do exército de Samaria. E ele diz: se preocupe não, quer vivos, quer mortos, a gente vai pegar. Oh, aleluia. Mas quando chega no verso 20, oh, eu acho brilhante. Quando chega no verso 20, vamos começar do 19, diz: os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os sírios fugiram, perseguidos pelos israelitas. Aleluia. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo. Aleluia. E Israel o alcançou. Aleluia. Avançou, aliás. Aleluia. Diz o texto mais: mas eles derrotaram os sírios completamente. Primeira batalha ganha. Mas Deus, o Deus dos vales, é o Deus que está trabalhando aqui e avisa você lá. A princípio parecia que a batalha terminava ali, mas nos diz o texto que Deus levanta um profeta para falar com Acabe. Aleluia. Deus levanta um profeta. Por quê? Porque Deus é Deus de estratégia. Diga comigo: Deus é Deus de estratégia. E o rei Acabe recebe um aviso do profeta dizendo: se prepare, reforce o exército, porque dentro de um ano os sírios vão voltar para atacar novamente. Aleluia. Mas lá na Síria, Ben-Hadad volta a ser enganado pelos seus oficiais. E qual é a proposta dos oficiais? Versículo 23 diz assim: os oficiais do rei de Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos pelejar contra eles em campo raso, em terreno raso, e por certo nós venceremos. Aleluia. E aí se levanta a segunda investida de Ben-Hadad, que foi exatamente onde a gente começou no texto. Israel estava em aparente desvantagem. Versículo 27 do capítulo 20 diz assim: estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos, e eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad. Ben-Hadad volta novamente. Ben-Hadad cerca Samaria. Ben-Hadad se acampa em frente a Samaria, e a Bíblia nos diz que os israelitas pareciam dois pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados em todo o monte. Aleluia. Mas o especialista em ganhar batalha com número pequeno entra em cena. O especialista em ganhar luta com quem é pequeno entra em cena. Uma das coisas que me encanta em Deus, pastor Álvaro, é a capacidade que Deus tem de ganhar uma batalha onde ninguém ganharia, de fazer numa guerra o que ninguém faria, para mostrar lá no Carmelo que ele era Deus, respondeu com fogo. Para mostrar que ele era Deus, lá no Ribeiro de Quizon, ele mandou chuva. Ou no fogo, ou na chuva, ele é Deus. Se for para frente, ele é Deus. Se vem para trás, ele é Deus. Se desce, ele é Deus. Se sobe, ele é Deus. No meio, ele é Deus. No vale, ele é Deus. No monte, ele é, sempre será Deus. Aleluia. Deus escutou os comentários. Deus escutou o que estava sendo dito lá pelos servos de Ben-Hadad. Deus é Deus dos montes, mas não é Deus dos vales. Aí Deus disse: rapaz, esse camarada não sabe os vales, que eu já treinei o meu povo. Aleluia.
Glória a Deus. Deus escutou os comentários dos adversários de Israel. Aleluia. Interessante é que a gente tem uma dificuldade de entrar na guerra quando a gente começa a escutar os comentários, né? Mas não se precipite em dar resposta. Deixe que o Deus que escuta os comentários, Ele se encarrega de responder. Aleluia. Não se preocupe em dizer nada. Deixe que o Deus do vale se encarrega de responder. Não precisou Acabe mandar uma carta. Não precisou Acabe mandar mensageiro. Ei, aqui o Deus de Israel é Deus do monte, Deus dos vales. Não, Deus não precisa passar recibo para ninguém. Ele não precisa dizer o que Ele é capaz de fazer. Ele simplesmente faz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não importa o que os sírios digam, Deus é Deus dos montes, é Deus dos vales. Nós temos uma dificuldade enorme de aceitar que Deus é Deus dos vales. Quando estamos passando nos desertos, nos vales da vida, a gente fica querendo sair do vale. Mas deixa eu dizer uma coisa, nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: é no vale onde Deus treina a tropa. É no vale onde Deus encoraja a crente. É no vale onde Deus dá pontaria certeira. É no vale onde Deus afia a ferramenta. É no vale onde Ele capacita o exército. É no vale onde Ele tira o garrancho do soldado. Não importa o que os sírios digam. Tem tanta gente sendo sufocada por comentários. Vocês já viram que depois das redes sociais, a humanidade ela ficou refém dos comentários? Se posta uma foto e não tem os likes que gostaria que tivesse, se posta uma foto e tem um comentário pejorativo, as pessoas ficam totalmente vulneráveis. É como se as redes sociais fossem uma vitrine de validação. O servo de Deus, ele tem que andar confiando no Deus de quem ele é e a quem ele serve. Acabe não precisou mandar dizer coisa alguma. Os servos de Acabe não foram enviados para dar resposta bem dada. Samaria foi cercada. Aleluia. Mas o Deus dos montes e o Deus dos vales sabe dar resposta na hora certa. Às vezes o vale de um crente é um vale financeiro. Às vezes um vale é um vale de um problema conjugal, é um vale de enfermidade, é um vale na empresa de desafio dentro da repartição de trabalho. Mas o Deus dos vales está lá. Oh, aleluia. E outra coisa que me encanta, há muitas coisas que me encantam em Deus. Qualquer dia eu vou pregar sobre os encantos de Deus. Mas outra coisa que me encanta em Deus é a capacidade, o poder que Deus tem de fazer maravilhas quando a pessoa depende dEle. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Quando eu dei entrada para me readaptar, para sair de sala de aula e ficar na secretaria da escola por causa de um problema de corda vocal, as professoras da escola, quem é que aqui já trabalhou com escola, que sabe? As professoras que tem aqui, levanta a mão. Quem aqui é professora? Olha o tanto de professora que tem. As professoras da escola, na sala dos professores, um dia olhou para mim e disse assim: você está achando que você vai conseguir se readaptar? Eu disse: estou. Ela disse: é muito difícil. É muito difícil porque você ainda tem pouco tempo. Você mal passou do período probatório. Eu não conheço ninguém que deu entrada num processo desse e conseguiu se readaptar. Eu disse: mas eu vou conseguir. Oh, aleluia. A inveja, a perseguição foi tão grande que todas as funcionárias daquela escola recebiam seu contra-cheque lacrado, porque naquela época os contra-cheques que vinham para a escola era como se fosse um cheque, e você pegava, abria, estava com o seu nome, com os seus documentos, você ia para um supermercado, fazia uma feira, você pagava alguém, você sacava no banco, você dava o direcionamento daquele cheque.
E eu não tinha mais o prazer de receber o meu contra-cheque, a não ser violado. O meu diretor, toda vez que ele ia me entregar, ele dizia assim: eu não sei quem está fazendo isso, mas o seu contra-cheque está sendo aberto todos os meses. Eu estou ficando com vergonha, porque eu ponho todos na gaveta e só o seu aparece aberto. Deveria ter algum Ben-Hadad. Deveria ter alguém me vigiando. Todo mês alguém perguntava: e aí, ainda está recebendo o Fundef? Tô. E aí, ainda está recebendo o dinheiro de professora? Tô. Oh, aleluia. Glória a Deus. Me readaptei. E um certo dia, naquele vale, eu disse: Deus, fala comigo. A minha Bíblia, ela ficava em cima do meu birô. E eu disse: Deus, fala comigo. Aonde tu abrir na palavra, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer. Aonde eu abrir, que seja a tua boca falando comigo, que seja a tua resposta. E o versículo que tu me der na palavra, eu vou mandar fazer um quadro bem grande. E no dia que sair a minha readaptação, eu vou botar por trás da minha cadeira. Quando eu abri, estava escrito lá em Jó: desde agora sabei que a minha testemunha está nos céus, e nas alturas quem advoga a minha causa. Quando a mulher foi readaptada, mandou fazer o quadro, cheguei na escola, falei com o meu diretor, disse: eu fiz um voto a Deus de botar um versículo aqui por trás da minha cadeira, e está aqui o quadro, você me permite botar? Eles: pode botar, irmã Aparecida. Eu estava lá sentado, mas quem chegava na minha sala, que olhava, atrás estava: desde agora sabei, a minha testemunha está nos céus, e nas alturas quem advoga a minha causa. Você tem um Deus que é advogado no vale. Você tem um Deus que é juiz no vale. Você tem um Deus que tem resposta no vale. Você tem um Deus que sabe emudecer Ben-Hadad na montanha e no vale. Oh, aleluia. O Deus dos montes é o Deus dos vales e sabe dar resposta. Quando chegamos no versículo 29 e versículo 30, a Bíblia diz que 7 dias eles estiveram acampados, defronte uns dos outros. E sucedeu que, ao 7º dia, a peleja começou. Oh, aleluia. A peleja começou. A peleja começou. No 7º dia, a peleja começou. Não se preocupe quando Ben-Hadad se levantar. Se lembre do dia de hoje. Deus sabe que vai se levantar um Ben-Hadad. Mas ele manda dizer assim para o senhor, pastor Álvaro: não se preocupe com o levantar do Ben-Hadad. Vou eu neutralizar a cavalaria, botar abaixo a tropa, fortalecer o exército, levantar o arsenal e dar pontaria certeira. Ah, que sério. Limite. No 7º dia, a peleja começou. E a Bíblia diz assim: e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Outra coisa que me encanta em Deus, sabia, cantor Gil? É que Deus, Ele tem uma maneira única de humilhar gente fanfarrão. Gente do céu. Não é lindo isso nele? Lá está Golias: mande um homem para lutar comigo. Deus disse: menino. Eu vou mandar, é menino. Menino. Traga ele. Deus disse: vou mandar ainda mais. Eu não sei como é que vocês chamam aqui em Minas, mas lá no Nordeste a gente chama baladeira. E eu era boa, viu, na baladeira quando eu era menina. Estilingue, vocês chamam aqui estilingue, Lá no Nordeste a gente chama baladeira. Traga um homem. Deus disse: vou mandar menino. Pode mandar ele para que lute comigo. Aí Deus disse: vou mandar o menino, ainda mais para envergonhar tu, rapaz. Vai ser na pedra, na pedrada, vai ser na baladeira. Não vou usar escudo, não vou usar espada, não vou usar lança, vai ser baladeira. Veja a pontaria de Deus aí. Veja a pontaria de Deus aí. O arco de Deus está entesado e a pontaria do céu é certeira. Opa!
Vai ter pontaria de Deus certeira entrando nessa causa, minha irmã. Esse negócio não vai ficar bem adado, escruveteando os dentes, não. Não vai ficar Golias afrontando, não. Deus tem uma maneira bonita de botar soberbo no canto dele. Eu estou sentindo uma graça tão linda. Deus está no vale, minha irmã. Deus está no vale, meu irmão. Não fique pensando que você está só, não. Vai ser colocado abaixo. Deus manda falar assim no texto: 100.000 num só dia. Deus sabe acabar com a fanfarra de Ben-Hadad. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia é clara e diz: eles feriram 100.000 homens de pé, e o restante fugiram para a Feca. Deus estava tão injuriado. A palavra é essa. Que é a única passagem da Bíblia que eu vejo que Deus resolve matar. Eu já vi gente morrer na bala, gente morrer na faca, gente morrer de doença, mas gente morrer de murada. Murada. Está escrito. Não é a irmã Aparecida que está inventando, não, minha filha. A Bíblia diz que uma parte fugiu, mas caiu o muro sobre 27.000 que restaram. Dá para você dar a glória aí pensando no tamanho desse muro? 27.000 foi morto por causa do muro. Ei! Matar com faca é para quem é fraco. Matar na bala é para quem é fraco. Meu Deus, mata é namorada. Vai ensinar ela a trabalhar? Ben-Hadad tinha sofrido uma derrota, mas a derrota segunda, meu querido, foi para abalar a estrutura. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele fugiu da cidade e ficou andando de câmara em câmara, ao ponto de mandar os servos humilhados dizer: a gente ouviu falar aí que os reis de Israel são misericordiosos. Deus bota fanfarrão para pedir misericórdia no campo de crente. Deus bota, aleluia, glória a Deus. Mas o que me chama ainda a atenção no texto é que Acabe esqueceu que Deus tinha dado aquela vitória. E aqui eu abro um parênteses, preste atenção. Não sirva de amparo nem de aliança para gente ruim. Deixe Deus tratar com a ruindade dele. Porque tem uns camaradinhos que quando Deus começa a triturar o lombo de gente ruim, aí ele quer dar uma arrumadinha. Lembra que desde ontem Deus estava falando? Ontem Deus falou no pincel de mel. Quem lembra? E hoje Deus está dizendo assim: deixe que eu sei manejar o chicote pro lombo certo. Quando Ben-Hadad viu que morreu 100.000 num dia, 27.000 morreu com o muro, Ben-Hadad manda os seus servos. A Bíblia é clara e diz que eles foram vestidos de panos de saco, foram com corda. Gente, pensa numa coisa que gente ruim sabe fazer: é disfarce. Gente ruim é perita em disfarce. Às vezes está lá a camaradinha. Tem uma turma que se engana com carinha de... Gente, não se engana com carinha de ninguém, não.
Tem uma turma que a carinha é de mansa, o jeitinho é de mansa, mas pensa numa serpentinha. É igual caravela. Já viu caravela no mar? Minha filha Cássia, que hoje, juntamente com o esposo, pastoreia um campo. Quando era menina, minha filha foi atingida por uma caravela. Quem sabe o que é caravela aqui? Levante a mão, dá um glória. Pouca gente. Caravela, ela vem por cima das águas do mar, ela vem dançando. Ela tem umas que são coloridas, ela furticou. A minha filha mesmo foi atingida, pastor Álvaro, porque achou que a caravela era um brinquedo. Foi pegar e a bicha destilou o veneno. Tem um tipo de gente que é igual a uma caravela, disfarçada nas ondas do mar. Como quem não quer nada, doido para pegar alguém. A caravela é tão perigosa que quando a minha menina foi atingida, ela teve que tomar 2 vacinas. Por quê? Porque ela tem uma substância venenosa que é capaz até de paralisar os rins. Sabe o que é que Deus está me dizendo? Cuidado com gentinha, com carinha de boa, mas na verdade o coração é de caravela. É doida para soltar o veneno, para paralisar os rins. Ai, devossuri. O que é que isso tem a ver com bem-dade, irmã Aparecida? O disfarce. A caravela está ali, com a carinha de mansa, mas não é mansa. Com jeitinho de boa, mas não é boa. Com jeitinho de amiga, mas não é amiga. Com jeitinho de leal, mas não é leal. É só esperando a hora do ataque. Mas o Deus do monte, o Deus dos vales, nesta noite diz: eu sei neutralizar investidas. Quem crê que Ele sabe neutralizar investidas? Rema Surique. Bem-Hadad manda o povo tudo vestidinho, bem arrumadinho, vestidinho de roupinha de saco. Versículo 32 diz que eles vieram vestidos de pano de saco, corda envolvendo até o pescoço. E foram ao rei de Israel e diz: teu servo Bem-Hadad diz, rogo-te que me deixes viver. Acabe mais uma vez foi inocente. Diz: ele ainda vive. Olha o versículo. Ele ainda vive. Ele é meu irmão. Ó, não chame de irmão quem é Ciro, não. Israelita é israelita, Ciro é Ciro. Crente é crente, ímpio é ímpio. Santo é santo, profano é profano, limpo é limpo, sujo é sujo. Oh, aleluia. Eles pegaram Acabe na palavra. Diz: sim, teu irmão Bem-Hadad. Ele não disse que era irmão. Teu irmão Bem-Hadad, ele vive. Acabe disse: vem cá, manda chamar ele, traga aqui. Quando trouxeram, deixa eu usar aqui o meu nordestinês, quando trouxeram a marmota. Porque tem um tipo de crente que é tão inocente que arrasta por lomba a marmota. Ganha experiência com Deus, meu irmão. Você tinha acabado de ser afrontado. E não só você nem sua tropa. O seu Deus, foi dito que ele era apenas Deus dos montes e não era Deus do vale. Aí Deus deu uma vitória estrondosa. Depois de ter sido afrontado e você quer aliança com Bem-Hadad, cuidado. Cuidado com as alianças. Não chame Bem-Hadad de irmão. Bem-Hadad está travestido de misericórdia, mas é Bem-Hadad. Oh, aleluia. Acabe se esqueceu das afrontas sofridas na peleja. Acabe se esqueceu do roubo, da proposta do roubo, da humilhação, da invasão, do cerco de Samaria. Mas Bem-Hadad foi justamente no ponto vulnerável de Acabe. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: é que quando Deus passar com a gente no vale, a gente tem que sair de lá. Não é dizendo que Bem-Hadad é irmão nosso, não. É dizendo que Deus é Deus do vale e dos montes. É Deus do vale e é Deus dos montes. Tem pessoas aqui nesta noite que estão passando o vale e já pensaram até que iriam parar. Já pensou até entregar o trabalho lá na congregação.
O levante foi grande, a afronta foi grande, mas nesta noite Deus manda te dizer: não arreda o pé, é treinamento. Não arreda o pé, eu estou preparando a ferramenta. Não arreda o pé, eu vou fazer maravilhas na tua vida naquele lugar. Não arreda o pé, Ben-Hadad vai saber que eu sou o Deus da sua vida. Não arreda o pé, eu vou mostrar que eu estou no vale. Tem treinamento de Deus aí na galeria. Tem treinamento de Deus aqui na nave. Tem treinamento de Deus aqui nas arquibancadas. Tem treinamento de Deus lá fora no telão. Tem treinamento de Deus para quem está assistindo na internet. Adore a Deus no vale, porque Ele está preparando o soldado valoroso. Nunca despreze uma vitória que Deus dá. Lembra que eu falei que eu fui readaptada, sim ou não? Lembra que eu falei que eu botei o quadro na parede, sim ou não? Os anos passaram. Já agora, mais ou menos próximo de eu me aposentar, eu acho que eu me aposentei, se não me falha a memória, em 2017. Levantou-se uma governadora no nosso estado. Inclusive essa governadora era lá da nossa cidade. E quando foi um dia eu cheguei na escola, eu readaptada, eu secretária-geral da escola, muitos anos na função, e o que era melhor para mim? Porque além da obra, além de eu estar fora da sala de aula por questão de voz, a secretaria me possibilitava eu trabalhar em outros horários para quando eu voltasse, eu já ter dias pagos na escola. Então era cômodo. Eu nunca tive uma diretora que se levantou contra mim. Durante todos esses anos, o Deus da minha chamada, o Deus da minha agenda, Ele cuidou da minha história. Eu louvo a Deus por todas as diretoras que eu tive durante todo esse tempo. Mas um dia eu cheguei na escola, já readaptada, muitos anos já depois. E estava aquele alvoroço lá na escola. As professoras conversando entre si. Quando eu fui entrando, uma disse assim: Aparecida, você é readaptada, não é? Eu digo: sou. Pois se prepare para voltar para a sala de aula. Eu disse: eu não. Eu não. Eu fui dizendo e fui entrando. Você vai voltar, não só você. Está sabendo não? Eu digo: não. O que foi? A governadora baixou uma portaria. Todos os professores readaptados vão ter que procurar novas escolas para ser relocado. Está precisando de professores em sala de aula. Todo mundo vai receber uma carta e vamos ter que voltar para a sala de aula. E você readaptado, você vai ter que voltar também. Daqui uns dias você vai receber a carta também. Eu digo: nem recebo a carta e nem volto para a sala de aula. Você tem que saber quem é o Deus que você tem promessa. No dia que eu compareci na junta, pastor Álvaro, parece coisa de doido. Mas você sabia que o crente que não tem uma veia de doido, ele está com defeito de fabricação? Cheguei para a médica lá na junta, ela olhou para mim. A senhora sente assim, assim? Sinto, não, senhora. A senhora sente isso e isso? Não, senhora. E a senhora sente mais isso? Mas eu entrei na junta na certeza de que se for para me passar, eu passo. Mas mentir aqui também eu não quero. A senhora sente isso, sente isso? Não, senhora. Aí ela olhou para o meu nome e disse: Maria Aparecida da Silva Borges. A senhora é o quê do irmão Fernando? Um irmão da Madureira, que eu tinha ido pregar na igreja dele. Ele trabalhava com os médicos da junta. Eu lá pedi a oração dizendo que ia um dia para a junta. Tinha ainda agendado a junta para bem um mês na frente. Ele chegou para mim no final do culto. Eu pensei que aquilo nem ia vingar, pastor Álvaro. Ele chegou para mim no final do culto: quando é o dia que a senhora vai? Dia tal, próximo mês. Ele foi e disse: sim, está certo. Eu estou perguntando assim, irmã, porque eu tenho uma amizadezinha com os médicos lá da junta, e a senhora está precisando muito dessa readaptação, né? Eu digo: estou, meu irmão. Agora é difícil definitivo como eu quero, né? Porque eu sou nova ainda no quadro de funcionários. Ele disse: é, mas Deus tudo pode, né, irmã Aparecida? O homem foi embora. Levou meu nome, eu nem me lembrava mais do homem. Quando cheguei lá, aquela mulher: está sentindo isso? Não, senhora. Sente isso? Não, senhora. Mas eu só sinto isso e isso. Isso aí que a senhora está dizendo, não sinto não. Ela olhou para mim e disse: Maria, a senhora é o quê de irmão Fernando? Eu disse: que Fernando? Ela disse: um que é crente, do bigode cheio. Esse irmão já dorme no Senhor. Um que é crente, um do bigode assim, bem cheio. Aí eu disse: é um que é... Peraí, é um que é da Madureira? Ela disse: eu não sei qual é a igreja. Eu sei que ele vive por aqui, ele trabalha com a gente aqui na junta. Aí eu disse: não sou nada dele não, só irmã em Cristo. Ela disse: sim, é porque está com mais ou menos um mês que ele falou no nome da senhora. Aí olhou para mim e disse: na sala de aula, a senhora não pisa nunca mais. Definitivamente.
Esse Jesus é Jesus, não é não? Aí tu acha que eu, depois de viver uma coisa linda dessa, meu filho, eu vou achar que fulaninha vai botar eu de volta lá? Tá brincando. Me respeita que eu sou crente. Aí as professoras, vai ter que ir para a sala de aula e vai receber a carta. Eu olhei e disse, minha filha, é o seguinte, quem vai para a sala de aula eu não sei, quem vai receber a carta eu também não sei. Sei dizer que eu nem para a sala de aula eu vou e nem nunca essa carta chega. Aí uma delas botou a mão assim nos quartos, espera aí, as coisas da irmã. Eu digo, você vai ver. Menino, foi um espatifado de gente para assumir sala de aula na escola, em outras escolas. E a carta? Me pergunta, irmã Aparecida, e a carta? Me aposentei e nunca chegou. Oh, aleluia! Esse é o Deus que a igreja serve. Acabe, tudo o que ele tinha que fazer era se lembrar da vitória que Deus deu. Deus manda um profeta para Acabe e reprova a aliança. Aleluia. Reprova a aliança. Versículo 42. Então o profeta disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou escapar o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, pagará isso com vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Sabe o que Deus está dizendo? Aprenda a valorizar, Acabe, as experiências do vale. Vale é impulsionador de testemunhos. Vale é sinalizador de bênçãos grandiosas. Vale é escola de fiéis. Vale é cenário de experiências. Vale é oportunidade de crescimento. Vale é desenvolvimento de caráter cristão. Vale é porta de intimidade junto à oração. Vale é despertamento e é renúncia. Vale é cavar poços. Vale é visão aguçada de quem Deus é. Vale é capacitação de guerreiro. Vale é curso preparatório para a pontaria. Vale é local de dependência única. Vale é local de posicionamento. Vale é local de viver sobrenatural de Deus. Vale é preparação para esquadrão de elite. Você pode glorificar a Deus pelo vale. Fica de pé dizendo: eu quero te louvar, meu Deus, por este vale. Eu quero te louvar por esta prova. A irmã Leide nos autorizou. Vamos cantar É Coisa do Meu Deus. Irmã Aparecida gosta muito de É Coisa do Meu Deus. Tudo que é do meu Deus eu gosto. Tudo que é do meu Deus eu gosto. Eu gosto das coisas do meu Deus, eu gosto do carão do meu Deus, eu gosto da lapada do meu Deus, eu gosto dos ensinos do meu Deus, eu gosto da porta aberta do meu Deus, eu gosto da porta fechada do meu Deus. Tudo do meu Deus é bom. Aprendeu a glorificar a Deus no vale? Aprendeu que o vale é lugar de despertamento? É o vale que bota você para acordar de madrugada. É o vale que bota você para chorar. Quanto tempo que você não chorava? Só foi entrar no vale e começou a brotar lágrima. Oh, vale abençoado. O vale bota você para ficar humilde, quebrantado. O camarada está lá cheio do eu, cheio do ego. Dinheiro no bolso, carro na porta. Aí Deus disse: eu vou botar o bichinho no vale. Para o bichinho aprender a depender. Você vai cantar É Coisa do Meu Deus. Quem está lá fora no telão, canta também. É Coisa do Meu Deus. Quem está lá fora no telão, fica de pé também. Porque enquanto esse hino estiver sendo ministrado, vai ter vitória sendo liberada. Você que estava com um procedimento, escuta o que Deus está dizendo. Você que estava com um procedimento,